Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, hoje a gente vai fazer um guia completo deste primeiro turno do Brasileirão antes de começar o segundo turno do Brasileirão, tá bom? Então a gente vai passar diretamente por todos os pontos do Brasileirão até o momento, o que a gente consegue entender do campeonato, o que a gente não consegue entender do campeonato, o que a gente consegue entender dos jogadores de maneira geral. E é claro, a gente vai passar por algumas curiosidades aqui para vocês, tá? A tentativa do vídeo é fazer um guia do campeonato até o momento. E se vocês gostarem, eu já peço que vocês deixem o like no vídeo, também compartilhem esse vídeo o máximo possível. E por favor, deixe o teu feedback aqui nos comentários se você quer mais vídeos desse formato, se é interessante para você que está aí do outro lado, beleza? Então bora lá para o vídeo. Primeira parte. É importantíssimo entender este gráfico, tá? E eu vou ficar desenhando em tudo porque eu gosto de ficar desenhando, tá? É o seguinte, a gente vai ter aqui nesse cenário o grau de explicação de cada um desses pontos que a gente coloca aqui para vocês. Então, quando a gente faz uma análise de um jogo, a gente não tira da nossa cabeça, por mais que a cabeça seja relativamente protuberante, a gente não tira daqui a análise como se fosse uma interpretação minha acerca do jogo, tá? Qual é o grande ponto? A gente pega um conjunto de números e através de métodos a gente consegue entender o quanto aquilo é explicável ou não. Quanto mais explicável, melhor de eu entender os cenários que estão por vir, tá? Principalmente os de curto prazo, ou seja, o jogo seguinte, tá? Nesse ponto, a gente passa a ter no Brasileirão até esta rodada, até a 19ª, lembrando que você ainda tem 2 jogos, se eu não me engano, 16ª ou 15ª, que não foram realizados. Corinthians e Grêmio e América e Vasco, se não me falha a memória, por conta dos compromissos de Corinthians e América na Copa Sul-Americana. Temos o seguinte, né, tirando esses 2 jogos, mas até ali o restante das rodadas completas. Temos um grau de explicação de basicamente 96%. Então o que isso quer dizer? Se eu colocar lá, sem avisar qual foi o resultado, ou seja, qual foi o saldo da partida, colocar os dados que a gente utiliza aqui para vocês, para fazer a análise, há uma compreensão daqueles resultados, ou seja, há um acerto ou uma proximidade muito grande de 96% de associação. E isso é muito alto, tá? Para vocês terem uma ideia, 80% já seria um número assim, bem fora da curva. 96% é um absurdo e a gente está caminhando bem nesse cenário, tá? Ainda assim, você poderia falar, pô, mas se fosse 96, você acerta tudo, caramba. Então, como é que você explica algumas variações que você coloca, cenários diferentes e uma série de outras coisas? Basicamente, você consegue explicar isso pelo número que vem aqui em cima, que é quase 92. Por que é quase 92? Porque quando você vai observar esse cenário não é fixo. Ele apresenta variações. E aí você precisa identificar o quanto que essa variação no saldo e a variação no comportamento, você consegue entender. Então, tua equipe joga de uma maneira, mas você pode ver que os números vão mudando. Número de passe, número de finalizações, número de defesa do goleiro, vai tudo mudando. Mas o saldo é mais ou menos parecido, certo? Você não vai perder de 10-0 e na outra partida ganhar de 1. Né? Você vai perder de 1, ganha de 1, empata, depois ganha de 2, perde de 2, enfim. Vai ficar ali numa margem pequena de diferença. E essas variações têm que ser pequenas também na diferença. Isso acontece e a gente consegue entender essa variação em basicamente 92%, ou seja, a cada 10 jogos, 9 a gente consegue entender, tá? E se você pesar a mão e falar, Iago, você coloca muita variável, você rouba no joguinho, colocou muita coisa aí que não precisava, só para enganar a gente. O que isso acontece? Tem um teste para isso. Se você coloca muita variável que não presta, quando você vai nesse ajustado, que é o que a gente vai falar agora, ele joga o ajustado para baixo. Então você tem lá índices de 90 e poucos, mas no ajustado você tem índices de 50. E a gente sai de 91, 92 para 91 cravado. Ou seja, você tem um índice aqui de acerto melhor, você tem um índice muito melhor de acerto total, e isso faz com que as coisas que a gente mostra para vocês tenham sentido. Esse é o grande ponto, é ter sentido, tá? Aí, você vai acertar tudo? Não, não vou. Não é a intenção, tá? Mas é importante dizer que a gente tenta fazer as coisas da melhor maneira possível, senão não faz sentido a gente montar um canal, montar uma estrutura dessa, tá?
E vamos ao seguinte, o que no brasileiro é importante? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou colocar só os grandes destaques aqui para a gente trocar uma ideia. Brasileiro é importante chutar certo, então vamos começar por aqui. Chutar certo é muito importante. Então toda vez que você observar a tua equipe e observar que ela está acertando o chute, pode até não estar convertendo, mas acertando o chute é um bom sinal. Não é um sinal definitivo, mas é um bom sinal, tá? No segundo ponto, você precisa não só atingir a meta, mas converter para gol. O que é óbvio no jogo de futebol, mas quando o software estatístico mostra o que é óbvio, é um bom sinal de análise, tá? Quando começa a vir muita coisa fora do cenário, aí você se preocupa um pouco mais. Mas quando ele mostra o óbvio, que tenha sentido, que você não consiga não justificar, isso é importante, tá? Então temos aqui chute e conversão para gol. Então se a tua equipe chuta muitas vezes, cenário positivo número 1, se a tua equipe chuta muitas vezes e ainda consegue converter, ideal, tá? Qual que é o outro grande ponto? Você vai ter nesse mesmo cenário que, primeiro, defender. Então, se é interessante chutar muitas vezes, então para o adversário também é interessante chutar muitas vezes no gol, certo? Sim, por obviedade, se é para você, é para o seu adversário. Então você está ali, você é torcedor do Botafogo, vou utilizar o exemplo porque o melhor goleiro desse primeiro turno foi do Botafogo. Você é torcedor do Botafogo, você sente que a tua equipe sofre muitas finalizações, então o fato de você ter um goleiro que evite muito os gols é importante para o sucesso da sua equipe. Do mesmo ponto, você ter um cara como o Tiquinho Soares, também está na listagem, por isso o exemplo, que chuta muitas vezes certo e que converte muitas vezes em gol, também é importante para o sucesso. Iago, isso quer dizer que as outras coisas não são importantes? Não, quer dizer que as outras coisas são de contexto. Elas não são gerais. Defender o gol e fazer o gol é importância direta para o resultado. Então ele tem que ser mais importante de fato. Agora, se você vai passar 70% do tempo da posse da bola para fazer o saldo que você precisa, ou você vai arriscar em 3, 4 contra-ataques, aí é um problema seu, não meu. É um problema que é muito mais da estrutura do modelo de jogo de uma equipe do que necessariamente um problema de análise para eu determinar o que é sagrado e o que é profano aqui. Tá? São coisas diferentes. E esse é o ponto que a gente tem que partir aqui quando a gente for entender. Por isso você vai ter equipes com pouca posse de bola com sucesso, equipes com muita posse de bola, mas também com sucesso. Tá bom? Então, além disso, o que a gente pode entender aqui no caso do Campeonato Brasileiro? Se a gente ainda for observar outros dois aspectos, evitar a progressão do adversário é importante e excesso de progressão sem as conversões também é negativo. Então, assim, o adversário está conseguindo progredir em campo e eu consigo evitar logo de cara? Excelente para mim. Eu estou progredindo muito, mas não consigo aproveitar, ou seja, eu tenho muito espaço ganho, mas não consigo transformar isso em resultado, aí também temos um ponto negativo, tá? Então, há sempre um equilíbrio nessas variáveis de acordo com quanto você consegue de resultado efetivo. Vamos ao seguinte, a gente olhou esse cenário todo e a gente sempre fala da questão do mando de campo. Pô, Iago, mando de campo é foda, você acaba sempre olhando o mando de campo, toda vez você coloca isso. Por que você coloca o mando de campo? Porque ele tem diferença entre uma ponta e outra. É simples a conta. A gente coloca as coisas porque elas apresentam de fato diferença. Então uma diferença que a gente pode notar entre mando de campo é o seguinte. Quando você joga como mandante, ou seja, você é o dono do estádio, você é o cara que coordena aquilo, tá? Você tem como melhores variáveis todas elas. Então, vamos lá. Você passa como mandante a converter mais para gol, chutar mais vezes certo, converter mais passes para chute, passar mais vezes, progredir mais vezes em campo, recuperar a bola mais rápido, ou seja, deixando que o adversário faça menos ações, recuperar mais vezes a bola, recuperar sem que o adversário consiga progredir em campo, ou seja, você já encurta essa distância que ele consegue, você bloqueia melhor e você defende melhor. Todos os cenários jogando em casa é melhor do que jogar fora. Isso aqui eu estou olhando todas as equipes, tá? Então as 20 equipes de um lado e as 20 equipes do outro, só separadas pelo mando de campo. Então você tem diferença entre jogar em casa e jogar fora.
Onde está a diferença? No comportamento. A diferença está em você se sentir confortável. Iago, isso tem alguma explicação científica, algo do tipo? Tem especulação, não tem comprovação de porcaria nenhuma. Tá? Quais são as especulações? Você pode colocar a culpa na viagem, você pode, ainda mais no Brasil, que você tem um país continental, né, o tamanho de um continente. Você pode colocar a culpa na viagem, você pode colocar a culpa no conforto que você vai ter ao conseguir, por exemplo, dormir melhor, no conforto que você vai ter em passar mais tempo com sua família, o conforto que você vai ter em não ter que dormir em hotel, não ter barulho, ou se sentir confortável naquele estádio, qualquer coisa meio subjetiva que isso possa acontecer. Coisas do tipo assim, poxa, sei lá, a gente acabou de ver agora na Copa do Brasil, São Paulo vencendo o Corinthians por 2-0. O estádio estava todo favorável, todo gritando favorável à equipe da casa, ou seja, você tem ali um conforto de ter um apoio da torcida e aquilo maximiza o seu resultado. Tudo isso é subjetivo, não tem comprovação científica, existem ideias e teorias, mas isso não se aplica a tudo, ou seja, começa a ficar meio difícil de você comprovar, mas nesse cenário, o que a gente pode entender é que há diferença, tá? Isso de maneira geral para as 20 equipes. Vamos também a entender os grupos que a gente fala aqui. Então, Iago, o que são esses grupos? Toda hora, quando uma equipe enfrenta a outra, grupos de maneiras diferentes. O que a gente faz? E eu vou tomar um cafezinho aqui também para refrescar um pouco a voz, que já estamos batendo a casa dos 11 minutos de vídeo. Quando a gente faz uma análise do Brasileirão, você pode separar as equipes de acordo com o modelo de jogo delas. Ou seja, se eu quiser fazer uma análise, por exemplo, e quiser comparar o Corinthians, quando eu falo, por exemplo, sei lá, o São Paulo enfrentou o Corinthians, foi uma análise que a gente fez na Copa do Brasil com os dados do Brasileirão. São Paulo enfrentou o Corinthians. Como que eu sei que o São Paulo pode se dar bem contra o Corinthians? Eu poderia olhar todo o comportamento do São Paulo no Campeonato Brasileiro como todo e especificar isso por mando. Seria uma possibilidade. O grande problema é que quando eu vou especificar isso por mando, eu coloco no mesmo grupinho Flamengo, que joga com 70% de posse de bola, com o América, que vai jogar com 30%. E isso faz com que dentro dessa estrutura eu tenha um viés que está me atrapalhando. Querer ser mais embasado numericamente faz com que eu tenha menos comprovação daquilo que eu quero analisar, que é a característica de uma equipe contra a outra. Então, nesse cenário, qual é o melhor caminho? Separar, tá? Fazer uma cisão. E por que a gente escolhe sempre 2 grupos aqui no canal e não 25 grupos? Basicamente porque 2 grupos, por conta de ter 20 equipes, dá um número legal para cada lado. Tá? Mas já houve competições, por exemplo, Liga Feminina Espanhola. Quando você faz uma análise disso, mesmo você pedindo para o software só separar em 2 grupos, ele separa em Barcelona e restante, na Liga Feminina. A Espanha que agora está na final do Campeonato Mundial. Perceba que, mesmo assim, ele só separa entre Barcelona e restante, porque o restante é muito diferente. Na maioria dos casos, você tem um número mais equilibrado de equipes, como é o caso que está na tela para vocês, aí vocês encontrem as equipes de vocês aí em cada bolo, tá? A ordem de disposição delas era a ordem de valor do clube, de valor do elenco, perdão, de valor do elenco, né? No começo do campeonato. Então, o elenco mais valioso era o Palmeiras, depois o Flamengo, depois o Atlético, depois São Paulo, Red Bull, Fluminense e Cruzeiro, para quem está no grupo 1. O elenco mais valioso era o Corinthians, o Atlético Paranaense, Santos, para quem está no grupo 2, tá? A leitura é essa. Vamos ao seguinte. Perfil de cada um. Então, o que a gente está separando de fato? Né? E aí a gente vai para uma análise muito importante. Grupo 1 em azul, em laranja o grupo 2. Grupo 1, ele ganha nessas questões de conversão? Até ganha um pouco. Mas você pode ver que a diferença aqui, ela é baixa. Então, essa diferença mais baixa, e eu vou fazer esse maisinho aqui só para destacar, há uma diferença baixa entre esses critérios. Então, nesses critérios, o que a gente está observando é jogar de um jeito ou de outro não interfere tanto. Tá? Esse é o grande ponto. Jogar de um jeito ou de outro não interfere tanto.
Então não interfere na conversão, não interfere no chute certo, não interfere na conversão de passe para chute, não interfere no total de recuperação da posse, não interfere no bloqueio e não interfere na defesa. Ou seja, nos principais critérios que a gente tem de análise, não interfere você jogar como o Diniz joga ou como o Bruno Lage joga. Tá? Você pode conseguir qualquer um desses com os dois modelos. Tá bom? E, ao mesmo tempo, vai interferir diretamente no total de passe certo, no total de progressão feita no campo e na velocidade e na recuperação por campo. Então, esses dois pontos, o quanto que eu deixo meu adversário progredir e fazer as coisas e o quanto eu faço as coisas e progrido, são os pontos que de fato vão interferir. Tá? Vamos agora à análise por jogador. Tá? E a gente vai fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em dois. Tá? Então esse fica com o clube e o próximo a gente faz diretamente, os dois vão sair no mesmo horário, tá? Mas aí o próximo a gente faz só sobre o jogador para não ficar um vídeo muito longo para vocês, combinado? Bom, espero muito que vocês tenham gostado dessa primeira parte desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.